Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos a essa convidada sensacional do dia. Ela é jornalista, escritora, palestrante, colunista e hoje manda para um mail de pessoas interessadas e interessantes suas dicas e matérias sobre cultura, moda, viagens, compras e comportamento. Ela já foi muito conhecida em São Paulo por ser a fofoqueira mais badalada da cidade. Ela é uma das poucas pessoas que eu conheço, e hoje não é esse dia, mas eu já vi dias em que ela fica muito elegante, chique e descabelada. A gente vai entender por que ela brilha no descabelamento. Ela já jantou com a Madonna, mas fez tatuagem comigo e fica a pergunta, o que será que ela achou mais legal? Ela é Joyce Pascovitch. Joyce, vamos começar pela elegância que você traz, um papo muito profundo. Hoje ela arrumou o cabelo, sei lá, não veio com a marca registrada. Eu amo quando você tá descabelada só com um elastiquinho assim, ó, e fica elegantérrima. Por que você pode? Eu não posso, por exemplo. Se eu saio descabelada, a minha mãe me oferece uma água, pergunta se o psiquiatra saiu de férias, entendeu? A minha filha briga, eu chego na porta da escola da minha filha com aquele coque mal feito, ela fala, mamãe, perceba as outras mães, não faça isso comigo. E você é uma marca registrada da elegância. Eu acho que... Bom, primeiro, tô adorando estar aqui, adorei a apresentação que você fez de mim. A gente vai contar do nosso dia que fizemos uma tatuagem juntos. Vamos. Eu acho que meu cabelo é o maior sinal de quem eu sou. Meu cabelo desarranjado. Porque às vezes eu me visto, eu capricho, não sei o que lá. E o cabelo, ele é mais autônomo, né? O cabelo é um high-low. Não, mas não vejo como high-low. O cabelo me representa. Eu acho que meu cabelo desarrumado é ele que diz quem eu sou. O resto vai junto, vai separado. Mas diz o quê? Eu tô aqui elegante, mas tem um caos dentro de minha cabeça? Não, diz que eu sou irreverente, que eu não ligo para ser igual a todo mundo. Ah, boa. Um e estilo que próprio. Eu não queria dizer isso, mas que eu não tenho vergonha. Boa. Quer dizer isso. Entendi, que saiu ali sabendo que vai arrasar. E o meu cabelo não é loirinho assim, sabe? Então eu prendo muito ele porque às vezes ele é tão rebelde que eu mesma não consigo. Entendi. Então, às vezes, muitas vezes, eu prendo nos cucurutos. Mas você podia ser aquela pessoa que tenta amansar a sua personalidade, né? Como tantas mulheres. Eu nunca consegui amansar. Nunca tentei. Por isso que eu quis começar pelo cabelo. Porque eu já tentei. Já fui lá no... Ai, como é que eu faço para caber? Mas não cabe, né? A gente é assim. Porque a gente estava até falando no camarim, não vamos citar nome, de uma mulher que é muito intensa, que é uma cantora aí que a gente estava falando que adora, e que muita gente tem um pouco de preguiça, outros amam, mas ela faz lá os barracos dela, não sei o quê, e eu curto ela. E que essa mulher mais intensa, que às vezes faz um barraco, muita gente fala, não é elegante. E você, que trabalhou tanto tempo olhando para pessoas e falando isso é elegância, isso não é, curte justamente que essa cantora que a gente adora faz uns barracos. O que é elegância? É isso que eu ia te falar. Elegância é ser de verdade. Quando você não tem um discurso preparado. Quando você é que nem essa cantora, ela é assim porque ela é. O meu cabelo é desgrenhado, desarrumado, porque ele é assim. Eu não faço ele ficar. Eu não estou disfarçando, não estou produzindo. Então, eu acredito muito, em termos de criação, por exemplo, e comunicação, tudo que é verdade acaba sendo aceito. O que não dá para aceitar é uma mentira. Como que você vira essa colunista de coluna social que conhece tanta gente? Você começou fazendo uma revista do Gallery, que eu cresci com a minha mãe falando Gallery, e eu não sabia o que era, não tive a oportunidade de ir. Acho que não seria aceita. Foi ali que você conheceu as pessoas? Ou você nasce numa família que já conhecia essas pessoas todas? Eu tive a sorte. Você nasce rica. Eu tive a sorte, o privilégio, a bênção de nascer não apenas numa família que tinha posses, mas numa família onde a cultura e o repertório, que é uma palavra que naquela época nem existia, mas que para mim é uma das principais, parece que a minha família se preocupou em construir
pra gente, a gente é em 4 irmãos, um repertório. Então, eu tinha aula de inglês, francês, ballet, história da arte. Viajava bastante? Viajava bastante, porque tinha possibilidade. Estudava fora durante as férias daqui. E eu ia para a Suíça, para a França, ficava em colégio interno, mas não aqueles de piruinha, mas sim para aprender melhor o francês, improving, melhorando. E eu acho que essa foi a maior bênção que eu tive. Porque eu não só tive isso, mas eu usei isso de uma maneira, mesmo sem saber como usar. Quando eu fui parar na Folha, eu já tinha todo esse... Eu fui para a Folha e junto comigo foi todo o repertório que eu tinha. Então, eu era culta, eu era viajada, eu tinha noção, eu não era uma sonsa. Então, eu tinha noção do que eu olhava em volta. E desde novinha você tinha... A sua família falou, ó, nasceu com grana, mas vai ralar, vai trabalhar? Ou já era uma coisa sua assim de, não vou ser uma perua, vou trabalhar? Acho que era uma coisa minha. Embora todas as minhas irmãs trabalhassem, mais velhas do que eu. Mas eu não acho que tentaram colocar na minha cabeça você tem que ser alguém. Eu acho que até deveria ter esse discurso, mas Sim. Mas a minha mãe, por exemplo, na minha família, minha mãe nunca trabalhou nada, nem vendendo rifa em benefício de alguém. Não, ela não era essa pessoa. Então, não é uma coisa que veio da minha família. Meu pai era de uma família super pobre. É isso que eu ia perguntar. Minha mãe também. Quem que ganha dinheiro? Meu pai. A sua mãe vem de uma família sem grana, seu pai também? Os dois. Nossa, meu pai começou a trabalhar com 13 anos, quando o pai dele morreu. Com o quê? Vendendo meias, eu acho, sei lá. Mas ele ganha dinheiro fazendo o quê? Os primeiros empregos dele foram Ele morava em Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, eu sou paulista, mas eu sou gaúcha dos dois lados, mãe e pai. E meu pai morava em Rio Grande, minha mãe era de Rio Pardo, e eles se conheceram em Porto Alegre, minha mãe estudava no Instituto de Educação. Um dia eu passei lá em frente, eu fui numa viagem a trabalho, e eu comecei a chorar. Que lindo, foi onde eles se conheceram. Foi, e eu escutava tanta história do Eles são Instituto. vivos? Não, não quero nem falar que eu choro. Mas a minha mãe morreu há pouco tempo, não faz 2 anos ainda. E muito intensa, e muito presente, muito engraçada. E muito presente na sua vida? Muito, e eu sou bem parecida com ela, nessa personalidade forte e autônoma. A minha mãe vivia dizendo, eu sou autônoma. Que isso quer dizer, não que ela ganhasse o dinheiro dela, mas ela fazia o que queria. Então, meu pai foi trabalhar na Swift em Rio Grande, depois foi morar nos Estados Unidos, eu acho que trabalhando para a Swift, e lá eu acho que ele desabrochou. Meu pai só lia em inglês. Não que ele tivesse feito curso de inglês, ele não tinha nem grana para isso. Então, quando eu nasci, a gente morava numa rua, a Travessa do Oscar Freire, que já era Jardins. E os dois judeus, pai e mãe? Sim, dos dois lados da família. Mas ortodoxos? Não, nada ortodoxos. Eu sou uma das mais religiosas da minha família. É porque eu vejo no seu Instagram que você comemora. A minha família não é muito datas. religiosa. E eu tive vontade, eu fui indo. E aí, quando você chega lá na Folha, eu trabalho lá na Folha, eu sei, e eu imagino que na sua época isso era ainda mais intenso, tem aquele bando de intelectual que devia ter um certo preconceito com a mocinha da coluna social, né? Como foi? Agora, eu sei, porque eu conheci e trabalhei, o Otávio, ele era diferente disso tudo, né? Ele era extremamente culto, mas ele era uma pessoa muito curiosa das coisas. Curiosa, essa é a palavra. Como Essa foi é a sua palavra. relação lá? Quando você chega lá com aquele... Bom, eu sofri bullying, que não tinha nome naquela época. Eu sofri esse tipo de bullying a vida inteira. Fiquei 14 anos lá. Otávio, já falecido, Era o diretor de redação da Folha de São Paulo. E o Otávio era exatamente isso que você falou, porque ele não devia achar muita graça em ter uma patricinha lá nesse posto tão relevante, porque acabei virando muito relevante no jornal. E você falava de política. Antes a coluna social falava de política? Acho que o Zósimo falava, Ibrahim falava. E aí era difícil no dia a dia, muito difícil, lidar com tudo isso que você falou justamente. E o Otávio, eu acho que ele... Mas era difícil o quê? Faziam, essa daí vai porque era o tempo inteiro aquele olhar desconfiado de que eu estava fazendo lá. E como se eu fosse uma intrusa. E é inferior ao que a gente faz. E eu não era intrusa, eu fui chamada para ir para lá, eu não me coloquei. E eu dei certo.
Sim. Sorte que eu não, que nem eu falei no começo do cabelo, eu não sou influenciável e eu não sou vulnerável ao meio. Então, quer falar mal? Foda-se. Entendi. Tava lá fazendo seu trabalho. E devia ser uma das colunas mais lidas, né? Era. Devia vender Uma muito ou o duas jornal. das mais lidas. Isso incomoda, né? Porque tá lá aquela pessoa com 5 mestrados que ninguém lê a coluna dele, aí chega ela, manda uma fofoca bombástica, que não eram fofocas fúteis, você deu o furo da Teresa Collor com o filho do FHC. Sim, dei o furo da Operação Uruguai. Operação Uruguai. Foi o mais importante da minha vida. Então. E a coluna é o que faz vender o jornal, né? Isso... Como é a Operação Uruguai? Era Collor Era a história também. de Fernando Collor. Ele estava sendo acusado. Foi o que deu o começo do impeachment. Foi a Operação Uruguai que causou... Que ele falava que o dinheiro vinha dali, né? E você que deu... E como era? Você conhecia um monte de político? Sim. E como que você... Porque assim, eu imagino que as celebridades, os ricos, você conheceu ali do teu entorno. Mas os políticos, como que você chegou? Eu tomei gosto pela coisa. Você ia para Brasília? Ia muito. Eu ia uma semana sim, uma semana não para Brasília. Frequentava os restaurantes que eles iam. Ficava hospedada no lugar que eles moravam. Sabe, naquela época era academia de tênis. Eu me virava. E aí você ia lá... Fuçava. Imagina, no dia da votação do impeachment, eu estava dentro do plenário, não era lugar onde o jornalista estava. Nem pode mais. Não podia também. Não podia, não sei como eu fui para lá. E o Itamar estava em casa, que ele virou presidente, né? E o assessor dele chamava Lúcio, não sei das quantas. Ela estava lá e Itamar estava em casa. Tomando E o Lúcio, eu estava do lado desse chá. Lúcio, que era o braço direito dele, e que estava passando tudo para ele por telefone. Então você escutava. E eu não sei como eu fui para lá. Você ia se enfiando, cara de pau. Eu sou assim até hoje. Muito cara de pau. E você fica quanto tempo na... Mas fala um pouco mais do Otávio. Ele tinha curiosidade. Ele gostava. Ele não era da galera que olhava meio assim. Ele... Mixed feelings, os dois. Ele preferia, talvez, ter um intelectual fazendo a coluna, mas ele sabia que o intelectual não ia dar conta. E não ia fazer, será? Ia trazer... Porque assim, Claro você que fazia não. você cobria a parte de política, mas você também cobria festas. Nossa, tinha festa, tinha cultura bastante, tinha moda, tinha um blend que hoje em dia... Eu lembro, eu bem raro novinha, e minha mãe falava, olha, isso aí vai sair, tirando sarro de mim, né? Isso aí vai sair na Joyce Pascovitch. Você virou uma expressão, vai sair na Joyce Pascovitch, né? Muito bom. Era muito bombado, né? Era muito. Era. E tem uma coisa interessante que eu vi numa entrevista sua, você falando, que quando te chamaram para fazer a coluna social, você disse que não queria ter o nome. Mas depois você lança uma revista com o teu nome. Mas não era para ter meu nome a revista. Também? Eu achei que você tinha pegado gosto. Não. A revista era para chamar Glamurama, que era o site que a gente tinha. Sim. Era uma versão do site impressa, né? Porque o Glamurama era o Poder e a revista Joyce Pascovitch. Não, o Glamurama era um site. Não, sim, mas a empresa Glamurama eram duas revistas e o site. Isso. E aí a revista, a primeira ia chamar Revista Glamurama. E, tipo, 2 semanas antes, a gente recebeu uma sei lá como é que chama em termos de direito, um anúncio, sei lá, da Glamour, que estava chegando no Brasil. A revista Glamour, da Condé Nast. E aí ia ficar Glamour e aí Glamurama. eles disseram que o nome era deles, era uma briga de Davi e Golias, né? Eu era desse tamanhinho. E não pude usar, em cima da hora. Aí você teve que colocar. Aí é o único, né, não tinha JP. E você fica quanto tempo na Folha? 14 anos. E você que quer sair? Uma hora você fala, isso aqui deu pra mim. Era difícil, porque lá na Folha eu não ia crescer para lado nenhum. Eu não queria ser editora de nada no jornal. E eu acho que eu acho que minhas antenas são bem ligadas, sabe? Eu resolvi sair da Folha, que eu falei, chega, já deu. Muito assédio, muito. Assédio... Não assédio nem sexual e nem moral. Assédio de quando eu saía, as pessoas vinham. Vinham feito querendo que você trabalhasse... Não, querendo ser na coluna. Ah, entendi. Querendo ser na Isso coluna. é chato. Cansei. Ganhava muita coisa, não queria mais. E você, se alguém te contasse uma história e falasse, mas isso é em off... Existe? Burra, né? Existe Claro off? que não. Se a pessoa está me falando, por que é em off? Inconscientemente, ela queria muito que você publicasse. E eu caí na história da Zélia, do namoro da Zélia Cardoso de Mello com o Bernardo Cabral. Eu mantive o off e alguém escutou e publicou.
Mas foi só essa vez? Ah, você fez Foi. inimizades, assim, de gente que falou, ah, não era pra ter saído? Acho que sim. Você contou alguma história de alguém que foi corno? Sim, não, provavelmente sim, mas não com essas palavras, né? Mas aliás, isso é uma outra questão, que hoje em dia eu fico tão feliz, porque eu não escrevo para cutucar ninguém. Mas naquela época, sim? Direto. Não é que eu escrevia para cutucar. É que quando você tem um trabalho desse, você acaba cutucando. Entendi. Se você quer ser relevante, quer ser... se você é curiosa, que nem eu sou, né? Sim. É difícil, no dia a dia, numa coluna diária, se administrar o que pode e o que não Como pode. é que você vai contar fofoca sem cutucar? Alguém sai machucado. Alguém sai machucado. E isso também te cansou, de certa forma? Cansou, é pesado, é chato. E chegou uma hora que eu falei, que adianta eu dar coisas em primeira mão? O que isso vai mudar o mundo? Que eu tô aqui correndo pra furar o outro jornalista? Pra quê? Entendi. Qual é- E por que você acha que as pessoas... Porque você falou que era a primeira ou a segunda mais lida e fazia vender muito jornal. Por que esse interesse tão grande por fofoca, você acha? Ah, porque eu também sou interessada em fofoca. Eu também gosto, Eu mas por amo. que a gente gosta tanto? Porque a vida do outro interessa muito. E a gente não pensa nos nossos problemas, talvez, né? Eu acho que nessa fase da minha vida, né, depois de 40 e tantos anos de divã, eu penso bastante nos meus problemas, Eu né? também penso muito. Então, não é isso, é porque é engraçado você ver as fragilidades também dos outros, não em vez das minhas. Mas é gostoso você ver que todo mundo é frágil, né? Sim. Você tá numa turma grande. E as pessoas queriam sair na coluna social, mesmo que fosse fofoca, ou elas queriam sair porque estavam belíssimas numa festa, lançaram Olha, uma vez eu fiz um texto, era texto meu e fotos texto meu, da Marilene Filinto e fotos da Marlene Bergamo, para alguma revista. E foram usadas as fotos da coluna feitas pela Marlene, que eram maravilhosas. E eu fiz um texto. E o Jânio de Freitas elogiou na coluna dele na Folha. Uau, que era a pessoa ali que, quando tinha elogio... E aquilo era totalmente eu, era o que eu estava sentindo. Olha eu aqui, eu acabei de chegar de Nova York. Olha eu aqui, eu fui na Feira de Arte em Paris. Você meio tirando Minha vida sarro. era isso. Mas você estava tirando E sarro? na hora que eu escrevi, sim. Sabe, porque não eram essas as pessoas que eu queria. Eu queria as pessoas que estavam fazendo coisas interessantes. O Charlot, por exemplo, que hoje em dia é um mega cara da culinária, tudo, de restaurantes, ele sempre fala, quem me fez foi você, eu fazia um patê. Eu fazia um patê e vendia no Santa Luzia, na bandejinha. Então, eu ficava pegando esses personagens embrionários. Sim. Isso me Você interessava. queria contar histórias. O jornalismo estava ali muito forte, né? E você, em que momento você cansa de rico? Porque rico cansa, né? Apesar de seres e nasceres com grana, você é curiosa e gosta de gente interessante. E é isso que você está falando, né? Ah, porque eu voltei de Nova York, porque eu sou chique. E você tinha que ir muito nessas festas, né? Você tinha assim, tipo, vou falecer, não aguento mais esse papo furado? Não exatamente assim. E depois, no decorrer da coluna, eu não ia tanto. Eu ia nas festas relevantes, que eu achava que iam render, é meu trabalho, E você né? tinha um assistente assim que ia também? Não. Era não, você que fazia essas tudo? coisas, Sim, porque a Mônica Bergamo tem pessoas, né? Não, eu também tinha vários assistentes. Sim. Mas quando... Não adianta mandar meu assistente na festa, a pessoa quer que eu esteja lá, Sim, né? sim. Hoje em dia, talvez seja diferente. Mas na minha época, a presença da colunista era importante, né? E eu gostava de fazer meu trabalho. Que eu comecei meio assim, né? Na loucura. Eu não sabia bater a máquina, não sabia o que era computador quando eu fui para a Folha. Você não sabia datilografar quando você foi para a Folha? Já era computador. Como que você fazia... Não, mas você ficava caçando milho ali no teclado. E você, na revista do Gallery, fazia à mão? Na revista do Gallery, eu comecei vendendo anúncio. Publicitária, você fez publicidade? Não, fiz desenho industrial. Eu era curiosa, eu nasci curiosa. Então, eu comecei a falar, pô, isso aqui tem que dar dinheiro. Meu irmão era um dos sócios do Gallery. Então, é uma coisa de família. Fui lá trabalhar. E aí, falei, isso aqui tem que dar dinheiro. Comecei a vender anúncio. Depois, fiquei numa coisa meio de marketing. Depois, eu fiquei vendo conteúdo. Era o Antônio Bivar, era o Caio Fernando Abreu. Olha a turma que era, né? Nossa, o Caio Fernando Abreu escrevia para a revista do Gallery. Ele era um dos editores, com o Antônio Bivar, Zé Nogueira, que mora em Portugal, Nelson Pujol Yamamoto, que era um gênio, escrevia na Folha. Então, eu comecei a ver esse mundo. E eu comecei a dar palpite. Não dá para pôr isso na capa. Aí foi E crescendo a Folha,
Matinas e o Caio Túlio deviam ter achado que eu, sei lá, fazia tudo. Ela vai resolver aqui. E aí eles me convidaram e eu não aceito não como resposta e nem dou. Só, né, para me preservar. Sim. Mas eu fiquei curiosa, eu falei, vou me jogar nesse negócio. Qualquer coisa, em 2 meses eu saio. O que hoje é... Porque o mundo mudou muito, né? O que hoje é o Gallery em São Paulo? Não tem. Não tem. No mundo inteiro não existe mais boate. O Gallery era um lugar assim, tipo, você não entra, não é de família. Não é que não é de família. É sempre Família sobre rica. dinheiro, Tati. Não é... Nesse caso do Gallery, tinha desde gente que naquela época nem era tão aceito, hoje em dia dinheiro é dinheiro, mas tinha fazendeiro rico lá do interior, não sei de onde, eles iam, ninguém era segregacionado. Ele sentava no melhor lugar da boate se ele desse a melhor gorjeta. Mas tinha... Era sobre dinheiro. Então, mas daí tinha, né? Não importa se era dinheiro novo ou dinheiro de família, mas tinha que ter dinheiro. Claro. Era um clube fechado, era caro. É que nem você ir num restaurante caro hoje em São Paulo. Você tem que ter dinheiro. Mas isso é segregar também, né? Hoje em dia você não ia suportar estar num lugar assim. Não existe. Tanto que não existe mais. Sim. Não tem cabe, espaço, né? Ia ser cancelado no segundo dia. O mundo não permite. Eu fui muito em danceteria, assim, e tinha, eu percebia que... lotou, quando eles viam alguém assim meio mal vestidinho, né? E botando um monte de gente pra dentro. Isso veio do Estúdio 54 de Nova York, né? Que você ficava na fila lá fora e o porteiro escolhia. Você estava lá atrás, não, você pode vir. Hoje em dia você filma isso na porta de uma boate. Você fecha com a boate. Você fecha a boate. Nesse sentido, o mundo melhorou, né? Claro. E como é hoje que todo mundo tá se postando o tempo todo? Como é dar uma fofoca? Porque a pessoa conta a própria fofoca. Hoje em dia mudou muito, então... Eu gosto muito de mudança. Eu sou movida a mudanças na minha vida profissional. E eu sou muito curiosa o que os novos tempos vão trazer, sempre. E não existe mais esse mundo da fofoca, embora ainda existam fofocas Claro. Porque a pessoa só quer falar da fofoca dela se for uma coisa boa. E a fofoca que é engraçada e interessante... O que vai derrubar a pessoa não vai postar, né? Então, mas o que eu te pergunto, qual é a relevância hoje em dia desse tipo de... O mundo mudou muito, Tati. Tem tanta coisa pra gente falar. Eu faço um trabalho que está indo super bem. Eu não faço uma fofoca. Eu não cutuco. Como que é ter uma newsletter hoje? Você tem... Como é para quem recebe essa newsletter? Eu peguei vários mailings e fui juntando. Ela é grátis, começa por aí. Sim. Então, mas ela é aberta. Quem quiser... se inscreve num link da minha bio, do Instagram. É grátis para todo mundo. Eu gosto de fazer coisas que você não tem que cobrar. Você cobra de quem tem dinheiro. Exato, que é uma marca. E as marcas estão vindo. Então, porque o trabalho é extremamente bem feito, é curioso, é diferente. Quando eu saí da empresa onde eu estava, né, que eu tinha vendido, fiquei 3 anos, e eu tentei o tempo inteiro falar, vamos fazer uma newsletter, porque já tinha um burburinho naquela época, em 2020. E você faz pelo Substack? Não. Você não. faz Eu disparo. Entendi. Eu tenho pessoas que me ajudando, cada um na sua casa, pessoas muito legais e que ajudam a newsletter, ajudaram e ajudam a newsletter a virar o que ela está virando, e você fala de moda, comportamento, viagem, dica cultural, objetos. Exatamente, tudo. Compras. Até vídeos e músicas que estão fora do mainstream. E hoje tem o quê? Uns 20 mil, 30 mil inscritos? 16 mil. É ótimo. E aí as marcas vêm porque é um público que interessa para eles. Não, e porque hoje em dia é muito fácil você medir o interesse do público, né? Os acessos estão abertos, os meus parceiros, eles sabem quantas pessoas abrem a newsletter sem passar por mim. Esses dados são abertos. Então, eu tenho um índice de abertura de 40%. Eu soube disso no escritório de um parceiro meu, quando eu fui lá conversar. Eu nem sabia, porque eu sou muito instintiva e muito... Você vai fazendo, alguém traz a Aí me métrica. falaram que a média de abertura é 3%, já é um sucesso. O meu é 40% de abertura. Muito bom. Mas aí, quando você sai da Folha, você abre essa empresa Glamurama, que tem o Poder, o site... Eu passei pela Editora Globo. Antes você fez a Época e Época e a Quem. Mas... Ao mesmo tempo que eu saí da Folha, foi a época que começou o Glamurama. 3 meses depois da minha saída, foi o boom da internet. E aí você aproveitou. Aí eu fui fazer no IG, naquela época,
o Glamurama, que depois veio pro UOL. E você ficou... Ah, foi concomitante. Foi. Você falou, vou fazer o meu, né? É. E aí dura quanto tempo essa empresa Glamurama com essas revistas? 20 anos. Você fica 20 anos. E para ser capa do Poder, tinha político, tinha empresários. Gente relevante que eu achava, tinha empresa B. A primeira vez que eu li sobre empresa B foi uma matéria que eu quis fazer porque eu não sabia o que era empresa B. E eu achei que todo mundo deveria saber. Empresa B é uma empresa que não mira só nos lucros. Ela tem que ser relevante. É uma ESG hoje em dia, né? É tipo relevante para o meio ambiente. Para tudo. E os funcionários bem tratados, dividir os lucros, sustentável. Isso chamava empresa B. Uhum. Então, eu não sabia o que era isso. Quando eu ouvi falar, eu falei, eu quero explicar o que é isso. Aí, uma vez eu fui viajar num jatinho da Honda, que estava chegando no Brasil, e a própria empresa chamou para eu conhecer o tal jatinho. Eu fui para o Rio e voltei. E aí o cara, que era o PR lá, o Relações Públicas da empresa, me falou quem comprava os jatinhos deles, e era uma turma de Sorriso. Falei, Sorriso? Era uma cidade. Você sabia que tem uma cidade chamada Sorriso? Mato Grosso, não é? É, mas há 8 anos atrás, 10, foi capa da Poder. Eu pus um mapa na capa, com um sorriso bem grande, e expliquei o que era aquilo. Então, não é que era só político ou empresário bem-sucedido. Eram histórias inspiradoras. E na época já tinha bastante mulher na capa? A gente tentava sempre pôr bastante mulher. Era um trampo, era uma meta e uma dedicação. Tinha. Mas por que era uma meta? Porque ainda era uma época com poucas mulheres no poder. Hoje em dia, você acha que o mundo melhorou nesse sentido? São duas perguntas. Se o mundo tem mais mulheres, tem. Com mulheres no poder melhora muito. Muito. Sim. Até hotel dirigido por mulher é melhor. Tudo melhor. Não, com certeza absoluta. E que tipo de chefe você acha que você era? Porque a gente... Horrível. Você acha que você era uma chefe horrível? Meu apelido na Folha era Tirana Power. Tirana Power? Porque era brava? Para você conseguir entregar, eu caí de paraquedas na Folha. Imagina o nível de exigência e a correria. Só que isso não é desculpa, não é desculpa. Mas era a maneira que eu conseguia levar aquilo. Você se arrepende, assim? Sim, eu não queria dar tanta ordem. É muito chato ficar dando ordem. É frustrante, né? Você sabe como é, trabalhar em grupo. Sim. E necessário trabalhar em grupo. Ao mesmo tempo que é frustrante. E ninguém ganha nada sendo tirano. Nada. Ganha processo. Você teve alguém de processo? Não. E depois, quando você abre a tua empresa, você acha que você teve que manter esse lugar meio bravona, assim? Mas você acha que você flertava, assim, com um assédiozinho moral? Tem uma palavra que eu falo de mim mesma que passa por aí. Que eu sou tolerância zero. Eu tenho isso também. Eu, pessoalmente, não queria chegar em lugar nenhum. Eu gosto muito do pensamento budista. Que é o caminho que interessa, eu vivo isso. Eu nunca quis ser colunista, nunca quis ter revista, nunca quis ter site. A única coisa que eu quis ter foi uma newsletter. Mas aí eu já era mais madura, eu consegui ir nessa direção. Mas as coisas foram rolando por algum motivo ou por vários. Então, eu não queria chegar em lugar nenhum, mas eu queria dar certo no que eu estava fazendo. Sim. Eu queria fazer direito. Só que fazer direito é muito mais do que a gente achar que tem capacidade e propósito. Você está envolvendo um time todo junto e é muito difícil. Muito difícil. É uma coisa que eu tenho que estar sempre prestando atenção. Eu também. Eu sou... Porque é a personalidade da gente, você mandona. Eu sou brava num sentido... Eu nunca desrespeitei, nunca xinguei, nunca maltratei, mas eu falava, isso não tá bom, tá? Acho que você não entendeu o que eu falei ontem. Então, assim, por favor, melhore de um jeito meio assertivo, assim. E às vezes, sei lá, a pessoa tá num dia frágil e magoa. É que eu também sou fruto de um ambiente que fizeram muito isso comigo e eu cresci. Só que fizeram de um jeito real, assediador moral, né? Tinha chefe que rasgava meu trabalho assim. Eu também tive isso na falava, Folha. Queridinha, sabe? Isso eu nunca fiz, mas eu acho que eu tenho um defeito que eu fico amiga e íntima da pessoa, mas quando precisa ser chefe eu sou. E acho que dá uma confusão. Um descontrole. E pra pessoa, né? Porque ontem ela tava perguntando da minha vida, da minha filha, e hoje ela me deu uma bronca. E eu acho que teve gente que trabalhou comigo que saiu magoada, e é uma coisa que eu levo muito pra terapia. Com certeza eu devo ter também. Eu tive muita gente que passou por mim nesse tempo todo, principalmente na Folha, que eu tinha 3 assistentes, e mudava muito, porque era pauleira. Embora
as pessoas mais diretas ficaram comigo a vida inteira, estão até Exato. hoje. Eu tenho um grupo de gente que gosta que eu fale, cara, assim como eu gosto muito até hoje que falem pra mim, não tá bom, você não entendeu o que eu falei ontem e eu falei 2 vezes E ontem. quem ousa falar isso pra Tati Bernardo? Ai, eu adoro. Sim. São as Tudo bem que pessoas você que adora. Você adora porque ninguém fala, né? Não, muita gente fala. Muita gente já falou. Eu gosto de estar em grupos em que eu sou a que está aprendendo, em que eu sou a Sim, que... eu também prefiro Eu ser a menos. prefiro, não, eu gosto que falem assim comigo. Mas muita gente não gosta que eu fale assim com elas. E eu tô aí, tentando melhorar. Você já virou fofoca alguma vez? Com certeza, só não sei quando, mas com certeza. Quem nunca? Você sabe que eu tenho uma pergunta engraçada para você? Porque do nada, tá? Eu já admirava o trabalho dela, imagino que ela lia algumas coisas minhas e curtia. E aí, do nada, um dia ela me manda uma mensagem, um DM no Instagram, falando: eu vi que você tem umas tatuagens e tem um tatuador vindo da Alemanha. Ele era brasileiro, né? Ele é brasileiro, mora em Berlim. Maravilhoso. E ele faz umas plantas, né? E aí eu tenho um vaso aqui lindo que ele que fez e a gente foi junto e foi aí que a gente se conheceu. Foi. Né? E aí, na época, eu lembro que eu fiquei pensando... Pergunta bem boba, na verdade, mas agora você já até explicou, né? Que você se interessa pelas pessoas e tal. Mas eu sou esse ser humaninho que come meio feio, né? Corta as coisas com o talher meio errado. Você repara nisso? Isso que eu ia dizer. Quem repara, não. Eu não reparo. Quer dizer, eu posso até reparar, mas não me incomoda. Eu não sei sentar bonitinha, ereta. Você Nem deve ter eu. convivido com gente... Não era assim, Tati, não era assim. Não era assim. Eu fui bem educada, assim, bem educada, eu quero dizer, nesses padrões. Na casa da minha mãe e do meu pai, a empregada servia do lado de cá. Uhum. Então, eu sei o que é. Mas a vida não é assim. Eu não ligo, isso para mim não é relevante. Onde você vai se a pessoa... Eu tenho uma coisa para te falar. A minha mãe, que veio de Rio Pardo, ela ligava. Porque ela, de alguma maneira... Sonegar, de certa forma, para poder acender. Ela só gostava de casa de mármore... Entendi. Ela olhava... Eu, por exemplo, se entro numa casa, vou falar uma coisa horrível, e é aquele piso de madeira falso, já me dá um negocinho. Mas por que me dá um negocinho? Porque eram as casas que eu morei a vida inteira, entendeu? Uhum. Então, eu acho que acho que a minha mãe era isso. Incomoda mais quem lembra. Quem viveu isso. Mas agora, aos 45, eu já tô fazendo meio que o retorno. Eu já tenho amor pelo lugar de onde eu vim. Sim. Mas aos 20 eu precisei negar. Sim, tem essa fase. Tem essa fase. E a sua mãe reparava. Sim, a minha mãe era ligada nisso. Mas eu, como já nasci num berço bem melhor do que o dela, eu não... Acho que é um pouco assim. Isso que você está falando são pessoas preconceituosas, né? Eu acho que eu tenho eu não isso. acho que Mais nova rico, eu tinha. por exemplo, é preconceituoso. Bem nascido é preconceituoso. Mas hein? Eita, que eu conheço uns ricos aí que é bem preconceituoso. Não estou dizendo que não existe. Sim. Eu quero dizer que não é um postulado. Entendi. Todo rico. Nem todo rico, mas sempre um rico. Não, sim, mas eu entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. Né? Ele... Nem todos, né? Não, nossa, tem de tudo, né? Sim. Tem de tudo. Sim. Você... Como que uma pessoa como eu, com uma certa fobia de avião, faz para ir pro Japão? Porque eu fiquei enlouquecida com as suas fotos. Eu tenho, já te falei isso uma vez, eu acho. Você também tem fobia de avião? Eu já tive, não fobia, medo. Medo. Medo de começava a balançar, eu entrava em pânico, chamava a comissária, mão suando, dá a mão para quem está do lado. Já viajei com mão dada, de mão dada com quem eu não conhecia. Um aleatório ali. Indo para Brasília, na época que eu ia muito Não pra era Brasília. de executiva, então. Tá, para Brasília, entendi. Porque para dar a mão na executiva, você fala, amigo, lança um cabo de guarda-chuva aí. Acontece que esse medo é uma questão química, não é uma questão psicológica, é química. E eu cheguei a ter crises de ansiedade, mais conhecidas como crise de pânico. Sim. Onde eu ia para o hospital achando que eu estava morrendo. E eu ia um dia, aí fazia todos os exames, não tinha nada. Dali a 2 dias eu ligava para o meu médico, eu falava, Calil, agora... Tudo bem, há 2 dias atrás... 2 dias atrás eu não estava morrendo, mas agora eu tenho certeza que eu tô. 2 dias depois, aí ele me mandava ir para o hospital, espera no hall. Fazia todos os exames, tinha nada. Aí eu esperava no hall, porque era mentira, né? Aí ele me enrolava um pouco,
me dava, sei lá, uma água com açúcar, Ah, provavelmente. entendi. Ele sabia que ele era uma Sim, se é a segunda vez, sim. piripaque. Aí a minha sobrinha chegou para mim e falou assim: por que você não vai num psiquiatra? Ela que me falou. E aí eu comecei a fazer um tratamento e não fiquei dependente. Assim como eu comecei, eu parei. Carrego o Rivotril na bolsa, principalmente em viagem. Em viagem longa, eu ponho no bolso da calça, Que para não qualquer ter que coisa procurar já- a bolsa. é. E raramente uso. E eu chego a curtir alguns momentos que o avião balança. Acredita se Dá um quiser. embalinho do neném ali. Melhorou muito. Só de saber que tem o que desliga a gente, né? Eu também, eu não tomo, mas eu levo no avião. Mas eu diria que eu E fui terapia. tratada e fui curada praticamente de medo de avião. Porque Japão é o que é um dia dentro do avião. A primeira fase eu parei em Dubai, 4 horas na escala. A primeira fase foram 14 horas e a segunda acho que 11. E você foi de boa. Foi um tapete. E você já voador. foi algumas vezes pro Japão? Eu fui a primeira vez há 40 anos. Ah, e agora foi de novo. Não, fui duas. Quando eu voltei a primeira vez, eu fiquei tão louca que eu voltei 4 meses depois sozinha. Há 40 anos Você eu fui foi a sozinha. trabalho? A Não, primeira o primeiro vez. eu nem estava na Folha ainda. Fui convidada pelo governo japonês e pela Japan Airlines. E as outras vezes eu fui por minha conta. É verdade que você inventou o termo saia justa? O termo saia justa veio da revista, mas era o Bivar que inventou esse termo. Ah, porque tem Esse termo. toda vez que... Me perguntam muito. É, porque a gente pesquisa seu nome, ela Aparece. inventou alguns termos como Eu termos... usava esses termos. Por exemplo, o Caio Fernando inventou lasanha para homem bonito. Lasanha. Esse cara é lasanha. Então, eu vivia nesse meio, né, na revista. Nossa, nem acredito. Saia justa, aí vira nome de programa. Você sabe que a gente se encontrou, você foi num lançamento meu de livro lá em Lisboa, a gente conversou um pouco, e você falou pra mim que estava muito feliz, porque você tinha acabado de fazer uma viagem que foram amigas, só mulheres amigas, ou você me contou isso num café que a gente tomou, no dia que você foi em casa, eu não lembro. E que você falou pra mim a liberdade que era e a felicidade que era viajar com amigas mulheres em vez de viajar com um namorado. Eu concordo. Como foi isso? Você teve Eu viajo bastante com amigas, para vários, já fui para o Sudeste Asiático, já fui para Jericoacoara, já fui aqui perto de São Paulo, viajei com minhas irmãs o ano passado para Roma, só as mulheres. Eu falei para o meu analista, uma lua de mel, a viagem com minhas irmãs. É bom demais viajar com amiga, com irmã, né? Não tem muito dos componentes que tem numa lua de mel, né? Desde a disputa, na hora que está dirigindo, um está dirigindo e o outro vai dar um palpite. Briga de poder ali, jogo de poder. Mas em algum momento da sua vida você já foi assim, tipo, ai, tô sem namorado, puta que saco. Eu tô sem namorado há um tempão. Não, mas aqui a gente amadureceu, mas mais Sim. nova você ficava, que merda ter que viajar sem um parceiro. Não. Sempre foi... Eu fui para o Japão sozinha em 1985, há 40 anos atrás. Que idade você tem? Tenho 45. Você nasceu em 80? Nasci em 79. Então, quando você tinha 1 ano, eu fui para o Japão sozinha. Então, você nunca teve essa frescura E essa de... vez que eu fui agora, eu quis ir sozinha. Minha irmã falou, mas como assim? Falei, Suzy, eu nasci sozinha, vou morrer sozinha. Eu sou, que nem minha mãe, eu sou autônoma. Eu amo viajar sozinha, tem mais essa, porque eu conheço... Aí eu conheço uma pessoa no avião, aí eu conheço a segunda pessoa no avião, porque a viagem é longa. Aí eu vou para um hotel lá, foi para Naoshima, fiquei amiga de uma japonesa que mal falava inglês. Quando a gente voltou para Tóquio, a gente saiu em Tóquio. Legal. E se eu tô com alguém, eu não vou ser amiga de ninguém. Você que gosta tanto de viajar, você topa umas furadas, tipo, sei lá, dormir num lugar mais ou menos, porque vai estar perto de uma natureza incrível, que lá só tem um lugarzinho mais ou menos. Sim, eu não acho isso furada. Colchãozinho horroroso. Não é chato, eu preferia que tivesse um lugar mais de luxo. Mas se não tem, aquele lugar é assim. Entendi. E aí você fica de boa? Fico. Eu não fico de boa, não. Mas aí tudo isso... Mas sabe o que eu faço? Eu levo um pano da minha casa. Entendi. Levo uma toalhinha. Um lençolzinho com aquele seu cheiro. Entendi. Porque eu tenho uma... Levo vela perfumada, incenso. Porque eu sou a bagaceira com alma de perua. Eu sou a transrica, sabe? Que acha que é muito rica. Então, quando tem uma coisa assim, tipo...
Olha, é uma cachoeira incrível, só que lá só tem umas pousadinhas bem simplesinhas. Eu falo, vou ficar sem a cachoeira. Vamos ali para um lugarzinho melhor. É porque, Não na faço verdade, não é questão. isso. É porque a sua casa é muito boa. É muito confortável. Então, a minha também. Eu demorei uma vida inteira para chegar nela. Então, é isso. Quer que eu fale uma coisa? Quero muito. Que tem uma coisa que tem a ver com o que você fala, que é esse desconforto de pertencer. Eu tenho, até hoje, eu tenho grupos de amigos ricos e bem colocados que me acham mega de esquerda, hippie, tudo. Você é de esquerda? Sou. Então, mas hippie só pra... Eu sou bastante no verão. Ah, é? Você ama ir pra Bahia, ficar lá soltona, Cabelo né? desarranjado. É. Aí, nesse grupo, eu sou a hippie. No grupo de hippies, eu sou a perua. A perua. E aí, não vou dizer que é um desconforto, mas não é muito confortável. Sim. Porque não deixa de ser um leve bullying dos dois lados. A gente sente, né? Não precisa ninguém falar nada. Então, esse desconforto... Tem algum livro de algum cabeçudo desse que fala do desconforto do século XX, né? Eu não sei, tem alguma coisa intelectual aí por esse caminho. Viver no século XXI já é por si só um desconforto, né? Sim, sim. Embora a gente tenha progredido em muitas coisas e muitos avanços, viver é um desconforto, né? E eu imagino que você deva ter entrevistado muita gente que a gente não sabia que era, mas hoje em dia sabe que é bolsonarista, né? Na época que você entrevistava, você deve ter dado muita capa do poder para quem hoje é bolsonarista. Você consegue ter paciência para essas pessoas? É difícil. Eu já não tenho paciência para muito menos do que isso. É que agora está tudo mais calmo, né? Já a eleição já passou, não, acho que não vai ter anistia, então está tudo mais calmo. Mas se tivesse que lutar por isso, Sim. Eu acho que eu seria mais engajada. Na época da pandemia, por exemplo, existia o Poder ainda, não existia? A revista Poder? Existia. Como falar de luxo, de poder na época da pandemia? A Poder nunca falou de luxo. Era mais de empresários? Não, era o poder na concepção pura da palavra. Por exemplo, você tem poder, Tati. Poderia estar Ele nessa tem capa. poder, todo mundo aqui tem um certo poder. Uns têm mais. E é esse tipo de poder. Eu punha, por exemplo, na pandemia, eu dei uma capa fotografada à distância pelo Claudio Edinger, que estava fazendo um trabalho só com drone, do Dr. Esper Callas, que era o cara mais importante a falar naquela época. Sim, sim. Então... Era aquele poder para aquele momento, né? Aí, quem também foi capa, eu acho que da JP, ou não sei se foi da Poder também, foi a Eliane Dias, a mulher do Mano Brown. Sim. Que tem um trabalho incrível, uma mulher maravilhosa, que eu conheço, e achei que naquele momento onde a gente tinha que estar atenta para vários movimentos e várias pessoas que estavam descobertas, né? Aquela era uma capa... Eu sou jornalista, Tati. Sim, sim. E hoje, você tem saudade, porque você teve muito poder como a colunista da Fofoca Suprema ali, que todo mundo queria sair na tua coluna na Folha. Depois você teve muito poder como uma empresária, né, que tinha esse site, essas duas revistas. Hoje você se sente com poder porque você é dona da sua vida? Qual que é o poder de hoje, assim? E o que você tem saudade das Vamos outras lá. épocas? Eu não achava na época que eu tinha poder ou não poder. Não dá tempo de você avaliar se você tem poder. Você está tentando sobreviver e fazer seu trabalho. Não tem esse devaneio. Eu não tinha esses devaneios, nem essas questões. Ai, será que eu tenho? Nada, não... Sim, ia fazendo, ia trabalhando. E hoje em dia, gozado, eu não acho que eu tenho menos poder. Não menos poder, mas eu acho que hoje você tem mais poder do seu tempo. Não só do meu tempo, mas o De próprio... fazer o que você quer. Não, fora aí, com certeza, mas eu me considero ainda com muita... E acho que você até morrer. Eu tenho a minha relevância e a minha relevância me faz sentir poderosa. É Independe do tamanho porque dela. você construiu um nome, é a mesma pessoa com os mesmos... Não interessa onde eu tô. Não interessa onde você tá, é você. Mas assim, eu acho que hoje em dia você chegou nesse lugar de fazer só o que você quer. Que é o que a gente vai construindo, delícia. né, ao longo da vida. Tô amando. Eu faço umas coisas mais piruagem, faço umas coisas mais sérias, faço de tudo um pouco, que sou eu. Sim. Eu sou essa. Parei de querer... Nunca quis agradar, mas de me incomodar de ser a perua nos hippies e a hippie nas peruas.
Sim, você vai ali. Eu gosto de estar com gente mais sofisticada, com dinheiro, desde que tenha uma certa cultura, né? Então, isso é uma delícia. Eu fui com um grupo de mulheres maravilhosas para a Bienal de Veneza, que eu não conhecia quase nenhuma. Uhum. Todas convidadas do shopping que eu trabalho. E amei a Bienal de Veneza com essas mulheres, foi incrível. Elas estavam curiosas, porque elas não eram cabeça feita, sabe? Sim. Não era intelectual, nada. Elas queriam lá ver. Tinha um curador só dando aula pra gente. Quem não gosta disso? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Fala um pouco do seu filho. Você foi casada com o pai dele, ele tem a mãe e tem você, são duas mães. São... Eu conheci ele desde que ele tinha 5 anos. Era bem intensa a relação. Como é o nome dele? Fábio. Fábio. Bem intensa a relação. E com 17, ele vinha sempre para São Paulo. Quando ele era pequenininho, eu que pegava ele no aeroporto com aquele crachá. E ele veio morar em São Paulo com 17 anos, num apartamento que era dos meus avós, que eu tinha comprado em Pinheiros. E nunca morou comigo. Mas ficava com o pai, às vezes, fim de semana, ficava com vocês. Sim, direto, férias também. E aí ele foi morando em São Paulo, a gente foi se aproximando. Ele teve que segurar umas pontas na empresa quando eu separei do pai dele. O pai dele era meu sócio, era uma relação complicada. Então, ele ficou meio que representando o pai. E ele é formado na São Francisco, ele é criminalista. Uhum. E essa é a história. E aí, vocês são muito próximos e tem essa relação. A gente tem um pensamento e umas preocupações sociais e ele é mais comunista do que eu. E até hoje, ele te chama de mãe? Não. Mas você fala, meu filho. Sim, E tem esse amor. Não, ele me chama de Joyce. Que delícia, que bom. Bom, vamos aqui para o momento do que a gente vai dar alguma dica. E eu vou falar duas coisas que eu acho que você deve amar. Uma delas eu sei que você ama, que com atraso eu vi durante a semana passada inteira a novela Beleza Fatal, que eu não tinha visto ainda. E fiquei alucinada. Eu maratonei tudo em uma semana. Que é a novela que tá no Max, do Rafael Montes. Eu acabei de ter uma crise de tosse que o programa cortou, por isso que eu tô com essa cara de quem acabou de ter uma crise de tosse. Você viu? Você... Tô vendo, tô apaixonada. Camila Pitanga, perfeita. Camila Pitanga de Lola. Impecável. Acho que, sim. Claro que quando teve a Nazaré, quando teve a Odete Roitman, teve esse... Mas eu não sei se hoje em dia eu sou mais lúcida. Eu acho a melhor coisa que nos últimos tempos na TV. Tô animada vendo Vale Tudo também, que começou também agora. Também tô. Eu sou mega noveleira. Eu amo uma novela boa. Sim. Amo. E quando a novela é ruim, eu assisto também. Ah, é? Você então gosta? É péssimo. Não não gosto, mas assisto. Porque eu tenho esse ritmo. Entendi. E você viu White Lotus? Claro. White Lotus é tudo, né? Claro. Você deve ter conhecido algumas pessoas muito White Lotus, né? Esporadicamente aqui e ali, sim. Sei, sim. É demais, né? Ele é um gênio, né, o Mike White? Eu achei essa terceira temporada, de todas, a mais fraca. Todo mundo achou. Mas eu achei que na questão... Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Na questão de questões da alma humana, eu achei riquíssimo, riquíssimo. Sim, aquele tiroteio no final eu achei desnecessário, um monte de coisas. Mas, freudianamente falando, eu achei muito rico, muito. Sim. O pai com o filho no colo... Quando ele acha que o filho vai morrer, a disputa das 3 amigas. Sim. Mais do que a mulher tomando remédio, porque isso já é até... O que eu mais gosto é daquele diálogo dos 2 amigos e ele falando: eu transei com tanta mulher, até eu entender que eu queria ser uma mulher comida por eu mesmo. Aquilo é o auge. Quando eles estão em Bangkok. Aquilo é o auge bom. do e machista. Eu gostei, totalmente. Eu gostei também daquele guarda que ele não queria matar o cara, matou para ser reconhecido e aceito pela namorada. A gente tá dando muitos spoilers, tá, gente? Desculpa, mas tudo bem, enfim. Mas dá a sua diquinha. Do quê? Pode ser livro, filme, série, uma peça de teatro. Eu tô numa fase muito cultural, eu não sei, tá me dando muito prazer. Não sei se é porque eu tô retomando uma coisa que talvez já fosse de antes e eu não tinha a condição de me dedicar tanto, mas eu estou amando ir no teatro, amando ler, amando ir a concerto, música, pesquisas de internet. Então, eu vou falar algumas coisas que mexeram comigo ultimamente. Uma peça chamada Padre Pinto,
que era da turma da oficina, foi no Sesc Pompeia, que é sobre um padre gay e macumbeiro, candomblezeiro de Salvador, uma história real. Que incrível. Gostei muito. Bom, o MASP novo, adorei. Nossa, tá incrível. Eu fui 2 vezes já no MASP. Tudo que eu não ia antes que me convidavam, agora eu vou. Boa. Então, agora eu vou com prazer. Não tenho uma pressão. Eu sou louca pelo Gabriel Garcia Marques, né? Então, eu comecei a ler a Socorro Racioli e eu gostei muito da Oração para Desaparecer. Eu tenho esse livro do lado da minha cama. É maravilhoso. Eu até fiquei amiga dela. A gente se fala direto e ela está finalizando outro livro. Então, eu acho que... Tá ótimo, deu dicas incríveis. E fala da pessoa que quer assinar a caixa postal, né? Chama Caixa Postal. Sua newsletter. Ou vai no meu Instagram, que eu vivo colocando o link para assinatura, que é grátis. Tá na bio. E tá fixo na minha bio. É só ir lá na minha bio, clique aqui, sei lá como é que tá escrito, Caixa Postal. É só clicar, põe o seu e-mail, é só isso que pede. E tem a sua coluna no UOL também, né? Tem, que tá indo muito bem, tô gostando demais Dentro de fazer. do Splash. Dentro do Splash. Amor, acabou. Adorei. Muito obrigada. Foi bom, né? Foi excelente. Foi Adorei muito também. bom. Adorei. Qual?